Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Queridos irmãos, não podia outra leitura para esta liturgia de hoje. Não podia ser um outro texto evangélico, senão este, do capítulo 8 do Evangelho segundo São Lucas, para a celebração festiva de Padre Pio de Pietrelcina. E aqui faço uma ressalva, porque não podia ser um outro texto? Porque nós precisamos esclarecer algumas coisas referentes à fé católica. Precisamos clarear um pouco a mente daqueles que nos julgam de idólatras, de cultuadores de imagens ou coisa que o valha. Prestem atenção como inicia o Evangelho de hoje. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama. O que isso quer dizer, querida comunidade? Toda lâmpada, ela só tem utilidade se for para os outros. Faço uso de uma outra do Evangelho de Mateus 5,16, quando Jesus dizia aos apóstolos que a vossa luz brilhe entre os homens, para que as vossas obras sejam reconhecidas, possam glorificar a Deus que está no céu. Vocês já estão entendendo mais ou menos onde o padre está querendo chegar? Vocês não são bobos. Bobos são aqueles que não entendem a linguagem da igreja de Cristo. Bobos são aqueles que não entendem quando a igreja celebra, venera um santo. Prestem atenção, comunidade de fé. Nenhuma lâmpada deve ficar escondida. Ou seja, as obras desses homens precisam brilhar para que os homens possam glorificar a Deus e louvá-lo, o Senhor. Querida comunidade, um dia Jesus falou assim, preste atenção, João capítulo 14, versículo 23. Guardai os meus mandamentos, porque se assim acontecer, vocês terão o amor do meu Pai, e eu e ele viremos a ti e faremos em você a nossa morada. Queridos cristãos, quando a igreja olha para um santo, encontra Jesus Cristo, seu diácono. Quando a igreja olha, oraciona, venera um santo de uma paróquia, isso não significa que estamos idolatrando alguém. Pelo contrário, nós estamos pegando essa luz e colocando num candeeiro para que o mundo possa ver a sua luz, para que o mundo possa glorificar a Deus que está no céu. Totalmente outra realidade. Lembrem, querida comunidade, o Evangelho de João, capítulo 20, um dia Jesus falou para os apóstolos. Quando soprou sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo. Versículo 22. Queridos, a luz é, portanto, essa luz, esse Espírito que ilumina a alma dos santos. Nós, quando olhamos para os santos, nós vemos essa luz que não são deles. Essa luz não é deles. Essa luz brilha neles. E por isso que quando nós lembramos de um santo, quem é o homenageado? Deus, nosso Senhor. Por quê, queridos? Um dia Jesus falou assim, olha, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos recebe, a mim recebe. Mas ele disse também o contrário. Lucas 10, versículo 16. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É muito bonito dizer só Jesus. É verdade, queridos. Mas esse Jesus é uma luz inatingível, inalcançável.
que nós conseguimos vislumbrar o seu brilho através dos santos. Queridos irmãos, isso não é idolatria, não. Isso nunca foi idolatria. Agora, contraditório quando a gente diz só Jesus. Parece um pouco contraditório. Por quê? Porque aqueles que dizem só Jesus se apegam à Bíblia, se apegam a uma igreja, a uma instituição que eles fabricam. Mas se é só Jesus, para que tudo isso? Não precisa de nada disso. Só eu e meu Jesus, está bom demais. Queridos irmãos, isso aqui não é uma crítica. Isso aqui é para acordar vocês, católicos, que muitas vezes, desculpe-me a minha sinceridade, existem católicos por aí que já escutaram tanto blá 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 sobre imagem, coisa e tal, que já nem tem mais nenhuma cruz em casa. O senhor sabia disso, seu João? Ou seja, são protestantes fingidos de católicos, porque tem medo. Vão para o inferno porque tem uma imagem. Oh, queridos católicos, prestemos atenção neste evangelho. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la. Quando a gente olha para esses homens, esses são luzeiros, esses são faróis que conduzem também a nossa fé. Estes homens dão testemunho. São Paulo um dia falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que Paulo não disse logo, sede imitadores de Cristo? Sabe por quê, seu diácono? Porque é mais fácil a gente crescer na fé quando a gente tem algo palpável. É mais fácil, queridos, a gente crescer na fé quando a gente olha o exemplo de alguém que já trilhou esse caminho. É mais fácil, queridos acólitos, quando a gente olha o exemplo, o testemunho de fidelidade desses homens. Porque parece que quando a gente fala de Jesus, parece algo muito distante de nós. Mas quando a gente vê alguém que viveu muito próximo de nós no século XIX, talvez, quem sabe, alguns de vocês até viveram na época em que Padre Pio ainda estava vivo, porque ele morreu em 68, salvo engano. E eu tenho certeza que alguém de vocês já tinha nascido nessa época. Ou seja, fica mais fácil, queridos, a gente abraçar Jesus quando a gente olha a vida desses homens. Porque foi sempre assim, ó. Depois que Jesus partiu, a gente consegue ver Cristo através dos santos. É por isso que Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve. Foi nosso Senhor quem disse, comunidade: eu vou do Pai, mas não deixarei vocês sozinhos. Leia Mateus 28, versículo 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E como é que a gente percebe isso, seu vigário? Como é que a gente percebe isso, Tiago? Olhando a vida dos santos. Jesus nunca nos abandonou. O testemunho, o respeito, a fidelidade a nosso Senhor. Esse homem se assemelhou de tal maneira a nosso Senhor que aderiu a Ele até os estigmas da cruz. Quanto amor doado, quanta abnegação de si mesmo, quanto zelo às coisas dos céus. Quando a gente olha para a vida desses santos, a gente pode dizer: a santidade é possível também para nós. Santo Agostinho já dizia: as maiores barbáries que a humanidade já realizou, dela eu não me isentifico. Todavia, a maior virtude de um santo, também eu serei capaz de realizar. E é verdade, Santo Agostinho se espelhou na vida dos outros para se tornar esse arauto da boa notícia e doutor da igreja. Queridos irmãos, quando a gente olha para a vida dos santos, eles eram devotos de outros santos. Vocês sabiam disso? Eles se espelham na vida de outros santos da igreja.
Por que essas coisas acontecem, seu pai? É porque se torna mais claro, mais evidente. O ser humano, sobretudo no Ocidente, precisa de algo que toque, precisa de algo que sinta. Por isso que nós temos na igreja a imagem dos santos. Eles não são divindades. E aqui eu vou dar um recado para aqueles que falam essas bobagens. Quando você era católico, você via nessas imagens deuses ou santos? Sejam sinceros, sejam honestos, porque o que nós vemos é uma hipocrisia religiosa, uma falácia para conquistar adeptos. Todavia, cuidado, um dia prestaremos contas diante de Deus das mentiras, das bobagens que falamos. Queridos cristãos, não é verdade que nós temos divindades, não é verdade que nós temos deuses. Pode olhar, quem é que está no centro dessa missa? Preste atenção, católicos. Quem é o centro dessa celebração litúrgica? O crucificado. Olha onde é que está Padre Pio, ao lado, mas nunca no centro. Parece às vezes tem católico que fala assim, é verdade. É porque não conhece a fé católica. É porque não conhece a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, nós estamos apenas no primeiro parágrafo do evangelho de hoje. Ninguém acende uma lâmpada para ficar escondido. Quando a igreja católica lembra desses homens, seu diácono, é para que a humanidade experimente a luz de Cristo através deles. E olha como diz, mas ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha. Por isso que a igreja lembra deles, lembra dos apóstolos, lembra da mãe de Jesus, lembra de Pedro, lembra dos mártires, lembra dos confessores, lembra das virgens, lembra de todos esses homens e mulheres de fé. Para quê? Mas eles deixaram Jesus? Não. Até porque o papel desses homens, pode olhar, quem conheceu, quem já viu a vida de Padre Pio, que ele nunca quis lugar de destaque. O centro da vida de Padre Pio é Jesus Cristo. O amor com que ele tinha a Jesus Cristo era algo extraordinário. É impossível, queridos católicos, olhar para a vida de Padre Pio e não lembrar de Jesus. É impossível, é como olhar para um ferro em brasa. É como olhar um ferro que você introduz dentro de uma fogueira. De modo que o ferro vai se infundindo naquilo que ele está ao lado. De modo que quando você olha para a brasa, você vê ferro, vê brasa, vê fogo. Olhar para a vida desses homens, queridos, é olhar para Jesus Cristo. Aqui eu vou dar um exemplo muito claro para que a gente entenda o que a igreja faz. Olhe para essas lâmpadas. Me diga uma coisa, o que faz essas lâmpadas ficarem brilhando? Energia. Agora eu pergunto, energia sem lâmpada dá luz? Lâmpada sem energia dá luz? A energia é a graça do Divino Espírito, queridos. Essas lâmpadas é como se fossem os santos. Eles precisam dessa graça que vem do alto, para que essa luz possa clarear a humanidade. Eles não são o centro. Mas a gente também não pode esquecer dessas lâmpadas, porque se a gente fica só com a energia, a gente não vê claridade. Observe, queridos, nós dia que a vossa luz brilhe diante dos homens. Quando a igreja lembra desses homens, é para que a humanidade possa contemplar essas luzes. É só isso, nada mais, nada menos. Ninguém fica distante de Deus quando olha para esses homens.
Ninguém fica distante de Jesus quando assiste, quando tem a oportunidade de ler um livro, uma obra que fale desses homens. Pelo contrário, isso soma ainda mais a nossa fidelidade a Jesus Cristo. Isso faz ainda mais apaixonados por Jesus Cristo. Sabem por quê, queridos? Porque os homens estão apenas dizendo para nós, para você, venha por aqui, porque eu passei por aqui e cheguei ao céu. Passe também, que você vai chegar lá como eu cheguei. Queridos católicos, olha a vida dos santos. Eles são para nós um referencial. Olhando, por exemplo, essas placas suas. Outro dia eu escutei um padre explicando a vida dos santos, usando as placas da cidade. As placas não são o caminho, mas eles indicam, o caminho é por aqui, você não vai se perder, passar por aqui porque você vai chegar ao seu destino. Esse é o papel dos santos, querido. Nessa missa de hoje, a gente quando olha esse evangelho, não dá para não dizer, não tinha outro evangelho melhor para falar de Padre Pio. Observem o que diz o texto. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos que entram vejam a luz. Olha que coisa interessante. A fim de que quando alguém entre, olhando para eles, contemplem a luz que é Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. João capítulo 8, versículo 12. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Esses homens são esses luzeiros que beberam da fonte inesgotável da luz da vida, que é Jesus Cristo. Portanto, queridos católicos, celebrar essa liturgia de hoje é dizer para mim e para você, quer chegar ao céu? Quer, porque todo mundo quer chegar ao céu, pelo menos aqueles que acreditam que um céu existe. Portanto, olhando para Padre Pio, a gente pode dizer, eu encontro um caminho mais seguro para chegar a Jesus Cristo, porque ele chegou, eu também sou capaz de chegar pela graça. E dos católicos, com respeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. O que estava escondido, Padre? A intimidade do Padre Pio com nosso Senhor. Não podia ficar escondido na festa. E é por isso que hoje a gente está lembrando dele, seu diácono. Não pode a experiência de um amor descomunal ficar escondido. Porque o evangelho é muito claro, querida comunidade. Não pode, com efeito, contudo, o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. E é por isso que, mais do que a celebração, a gente sai pelas ruas manifestando. Olha o exemplo desse homem, gente. Veja o testemunho da infidelidade deste homem. Se você quiser ser feliz de verdade, não esqueçamos, queridos, que a felicidade não está em nós. A felicidade não é aquilo que eu julgo ser felicidade. Porque, infelizmente, queridos, depois que o pecado entrou no mundo, a felicidade ficou mal entendida, buscada. Quem é que pode nos transmitir a felicidade verdadeira, Padre? Nosso Senhor Jesus Cristo. E este homem quer apenas dizer para todos nós, você quer ser feliz, meu filho? Não esqueça de Jesus. Você quer ser feliz de verdade? Trilhe o caminho que eu trilhei. Mas eu vou lhe avisar que não foi fácil. Fácil é se perder. Fácil é entrar no caminho que lhe conduz para a perdição.
Não é fácil trilhar o caminho do céu, porém eu posso lhe dizer, fundo do coração, que é o caminho que vai lhe levar à plena vida. Que Padre Pio de Pietrelcina interceda a Jesus por todos nós, nos dando essa graça, comunidade, de olhando o exemplo dele, pelo menos desejar. Porque quando a gente deseja algo, nós já estamos com o pé a caminho. Olhemos para o testemunho de Padre Pio. Quanto amor! Eu fico tentando imaginar, porque um dia Padre Pio se encontrou com São João Paulo II. Às vezes eu fico lá em casa pensando, o que eles tenham conversado de verdade? Porque a mídia muitas vezes cria algumas coisas, né? Às vezes cria algumas ideias, mas eu fico pensando, no fundo, o que é que um coração de um santo tem a dizer para o coração de um outro santo? Certamente deve ser coisas magistrosas, coisas mirabolantes, coisas do céu. Como um dia, né, Padre Santo Antônio encontrou com São Francisco de Assis, lá na Itália. O que esses homens conversaram? Vai saber, querida comunidade. Celebrar essa liturgia, portanto, nos impulsionar para essa caminhada. Uma pergunta que o padre levanta: você tem desejo do céu? Você tem saudade das coisas divinas? Você tem a vontade que tem o santo? Às vezes alguém fala muita bobagem sobre eles, mas a pergunta que eu levanto é essa: você desejou o que eles desejaram? Você sonhou o que eles sempre sonharam? Você que fala mal dos santos, você trilhou o caminho que esses homens têm trilhado? Você que olha para eles e esnoba, até fala besteira, está tudo enterrado esperando o julgamento. Você tem apaixonado por Jesus Cristo de tal maneira, a ponto de fazer pouco caso da sua vida? Porque esse homem, ele fez pouco caso da sua vida, sabia? Ainda na sua infância, foi muito perturbado, mas uma coisa que ele nunca deixou de lado foi de amar a Jesus Cristo. E aqui eu faço esse apelo, comunidade: não deixe de lado o amor a Jesus Cristo. Não deixe de lado, ainda que as coisas dessa terra parecem ser muito prazerosas, não esqueça de Jesus. Pode ter certeza, queridos, é a única coisa que vai valer a pena. Pode ter certeza, queridos, esses homens nos ensinam essa atividade. Sonhem com as coisas da eternidade. Busquem esse tesouro que ladrão não rouba, que a ferrugem não rói, nem ladrão deseja tirar de nós. Pode olhar. Ninguém deseja tirar de nós a santidade. Ninguém deseja roubar de nós as coisas do céu. Deseja tirar de nós as coisas da terra. Dinheiro, roupa, patrimônio. Mas as coisas do céu, ninguém nem quer saber. Sabe por quê? Até porque não tem como tirar. Esta é a verdadeira riqueza que a gente pode garimpar. Padre Pio foi o homem mais rico, porque nunca deixou de lado o verdadeiro tesouro. Padre Pio foi o homem bilionário, trilhardário, porque ele nunca negociou essa pedra preciosíssima que nenhum solo da terra jamais vai ser encontrado. Nunca esqueçamos disso, queridos. Nesse mundo você pode até garimpar jaspe, sei lá,
esmeralda ou coisa que o valha. Mas esse tesouro, você pode chegar no Japão, mas nunca vai encontrar esse grande tesouro. Ninguém negocia esse tesouro com ninguém. Quem encontrar esse tesouro de verdade será a pessoa mais rica deste planeta. Que Deus nos abençoe, queridos. E que essa liturgia deste dia 23 de setembro de 2024, a gente nunca esqueça que as luzes têm que ser colocadas para iluminar os outros. E é isso que a Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, nunca deixou de fazer. Colocando esses luzeirizinhos assim, ó, né, em um pedestal, para que quando você passe pela rua, você lembre de Deus, você lembre de Nosso Senhor. Esses homens não são deuses, esses homens não são a divindade, esses homens são venerados pela igreja, ovacionados e sempre lembrados, porque não pode uma lâmpada deste naipe ficar escondido debaixo de uma cama. Olhe para esta luz, tenha vergonha na sua cara, você que fala bobagem contra eles, e deseje pelo menos a metade daquilo que eles desejaram.